Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos, o podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura portuguesa para de facto poder falar português com todos. Como todos os episódios anteriores, este episódio ficará disponível no Spotify e também no canal de YouTube do Falar Português, Escola Online de Português Língua Estrangeira. Neste episódio, vamos tentar responder a uma pergunta, a uma dúvida que com certeza muitos estudantes de português têm. Como estudar português com maior autonomia? Se já acompanha o Falar Português há algum tempo, sabe que este tema da autonomia no estudo do português é um tema recorrente por aqui. Porquê? Porque os nossos alunos são, sobretudo, alunos adultos em idade ativa, com vidas muito agitadas, muito preenchidas e que têm este desejo de fazer mais trabalho autónomo. As motivações são muito variadas. Poder estudar quando e onde quer, poder decidir qual é o ritmo de estudo e também adaptar o estudo às suas necessidades e aos seus interesses. É verdade que atualmente já conta com muitos recursos disponíveis, por exemplo, na internet, para poder estudar de forma mais autónoma, mas este processo de ganhar autonomia no estudo de uma língua estrangeira é um processo nem sempre fácil. Na verdade, é preciso dar atenção a algumas desvantagens do estudo autónomo. Entre essas desvantagens, podemos encontrar o quê? Bom, uma desvantagem que muitas vezes está associada ao estudo autónomo, 100% autónomo, é a falta de oportunidades para praticar a conversação. Além disso, estudar de forma completamente autónoma ou de forma semi-autónoma pode ter também como desvantagem a falta de feedback personalizado, a falta de correções, o que, consequentemente, aumenta a probabilidade de fossilização de alguns erros. O que é que isto significa? Esta palavra tão complexa, fossilização. A fossilização é um processo que ocorre quando nós adquirimos uma língua estrangeira, independentemente de ser de forma autónoma ou de forma completamente acompanhada, e significa que há alguns erros, há algumas estruturas inadequadas que nós vamos incorporar na nossa língua estrangeira falada e que nunca vão ser completamente resolvidos. Ou seja, isto significa que, mesmo quando chegamos a um nível mais avançado de português, neste caso, é muito provável que haja um ou outro erro absolutamente recorrente e que não vai ser resolvido. No entanto, se não tiver um acompanhamento adequado, se não usar os melhores métodos para a aquisição da língua, se não receber feedback adequado, está a aumentar o risco de levar para os níveis avançados e de fossilizar, de cristalizar no seu português um maior número de erros. Mas as desvantagens do estudo autónomo não ficam por aqui. O estudo autónomo, sendo um estudo mais solitário, pode tornar difícil ultrapassar aqueles momentos de frustração e de desmotivação que são muito naturais quando começa a encontrar as primeiras dificuldades ou quando começa a sentir que não está a progredir ao ritmo a que gostaria de progredir. Isto sem falar do facto de poder passar por alguns momentos em que se sente perdido ou perdida, sem saber o que estudar, que materiais escolher, precisamente por não ter um professor ou uma professora para guiar o seu processo de estudo. Eu sei que até aqui a perspectiva parece muito negativa, mas calma, o estudo autónomo tem também as suas vantagens, pode ser a modalidade de estudo ideal para si sempre ou num determinado momento da sua vida, e por isso vamos ver como é que pode ganhar maior autonomia
para adquirir a língua portuguesa? Em primeiro lugar, é muito importante conhecer o seu perfil de estudante. Estamos aqui a falar do estudo autónomo, mas vamos precisar um pouco mais. Podemos estar a falar de um estudo 100% autónomo ou podemos estar a falar de modalidades de estudo que não são 100% autónomas, mas que dão ao estudante uma maior autonomia no processo. Para escolher qualquer uma dessas modalidades de estudo, convém perceber se o seu perfil de estudante é um perfil de estudante autónomo. O que é que eu quero dizer com isto? Estudar português ou estudar qualquer outra língua estrangeira com autonomia, com grande autonomia, vai exigir da sua parte disciplina, organização para se dedicar ao estudo dessa língua. Se já sabe à partida que tem algumas dificuldades de organização ou de disciplina, se sabe que se desmotiva muito facilmente no processo de aquisição de uma língua estrangeira, se calhar estudar de forma 100% autónoma não é o indicado para si, não é a solução ideal para si. E neste caso eu posso dar o meu exemplo que não me envergonha. Na verdade, eu percebi que não sou uma estudante de línguas estrangeiras que possa estudar de forma 100% autónoma. Entendi isso quando comecei a estudar espanhol e comecei a perceber que, apesar da minha formação em ensino de línguas estrangeiras e apesar de saber qual é a fórmula para estudar uma língua estrangeira, o facto de não ter pessoas com quem praticar essa língua, o facto de não ter um horário para me encontrar com essas pessoas, ter um compromisso com essas pessoas, o facto de não receber correções de forma recorrente, estava a servir de desmotivação em alguns momentos e, noutros momentos, estava a deixar-me muito indisciplinada. Eu simplesmente esquecia-me de estudar espanhol. Sim, tenho de confessar. E chegamos assim à segunda dica. Provavelmente se identifica com este meu exemplo, e tenho a certeza de que haverá por aí muitos estudantes de línguas estrangeiras que já passaram pela mesma experiência. Talvez a solução passe por algo mais acompanhado, uma modalidade de estudo mais acompanhada, que não significa que tenha de ser a tradicional modalidade de estudo em que temos aulas todas as semanas num horário fixo, com a mesma professora ou o mesmo professor, com os mesmos colegas. Pode ser algo um pouco mais flexível. E o que eu sugiro é que opte por uma modalidade híbrida. Em que é que consiste uma modalidade híbrida de estudo? Geralmente, nas modalidades híbridas, vai encontrar uma parte de trabalho autónomo, uma forte componente de trabalho autónomo, por exemplo, para trabalhar as competências de compreensão oral, de compreensão escrita, a gramática também, mas ao mesmo tempo tem a possibilidade de praticar a produção oral e ou escrita com o acompanhamento de um professor ou de uma professora e possivelmente em interação com outros estudantes de português ou de outra língua estrangeira que esteja a estudar. Apesar de serem modalidades com uma forte componente autónoma, pode encontrar aqui não só o feedback, mas também a dimensão do compromisso, que, como eu disse, no meu caso, era algo que me estava a prejudicar, não ter um compromisso com outras pessoas. Por exemplo, esta modalidade híbrida é a modalidade que nós propomos aqui no Falar Português, nos cursos híbridos de português para estrangeiros, que são cursos extremamente flexíveis. Os estudantes podem adaptar os cursos ao seu ritmo de vida, ao seu ritmo de estudo, mas ao mesmo tempo podem participar em sessões de conversação e de esclarecimento de dúvidas e também receber correções de tarefas de produção escrita. Nesta altura em que este episódio de podcast está a ser lançado, por exemplo, estamos com inscrições abertas para novas turmas dos cursos híbridos de português para estrangeiros.
Se quiser saber mais sobre estes cursos e se quiser entrar nestes cursos, pode espreitar o link que encontra na descrição do episódio. E se estiverem a encontrar este episódio num período em que os cursos híbridos de português para estrangeiros estão com as turmas fechadas, não se preocupe, basta entrar na lista de espera e 2 vezes por ano terá a oportunidade de entrar nas novas turmas. A terceira dica que posso dar a quem está a procurar uma maior autonomia no estudo do português é que tente encontrar livros ou plataformas nas quais tenha acesso a uma grande variedade de recursos de forma organizada, de forma estruturada, por níveis e ou por temas. Esta é outra dimensão muito importante a ter em conta, porque é verdade que já temos muitos recursos disponíveis de forma completamente gratuita através da internet, mas esse maravilhoso mundo de possibilidades pode converter-se em algo muito, muito, muito prejudicial. Porquê? Porque vai fazer-nos perder tempo a procurar os recursos, a escolher os melhores recursos, a organizá-los nas nossas sessões de estudo, ou seja, perdemos tempo e, além disso, podemos estar a viver uma grande dispersão de energia e de atenção. Se encontrar tudo dentro da mesma plataforma ou dentro do mesmo livro, já será mais fácil organizar-se e seguir uma lógica para o seu estudo. Convém não esquecer que toda essa dispersão de atenção e de energia pode fazer com que sinta o processo de aquisição do português como um processo muito mais pesado, muito mais cansativo e pode fazer com que a desmotivação, a frustração cheguem mais cedo do que seria desejável. Precisamente para evitar esta dispersão de recursos e condensar numa só plataforma mais de 100 recursos para praticar a compreensão oral, a compreensão escrita e também trabalhar a gramática, na comunidade de Falar Português já tem acesso a tudo isso de forma organizada, de forma estruturada, para que possa escolher nos momentos em que tem tempo para se dedicar ao português, qual é a atividade mais adequada ao seu estudo naquele dia. Tudo isto de forma muito flexível, ainda mais flexível do que nos cursos híbridos de português para estrangeiros, porque nesta plataforma tem uma variedade muito maior de recursos e, além disso, a subscrição é mensal ou trimestral, pode cancelar quando quiser. E como eu cometi também os meus erros no passado e como eu senti também muita falta de falar com pessoas durante o meu processo de estudo autónomo do espanhol, decidi também incluir nesta comunidade de falar português a possibilidade de todos os membros participarem em clubes de conversação. Portanto, tem aqui um exemplo de um recurso extremamente flexível, com um custo extremamente baixo, que pode servir para que o seu processo de estudo do português seja mais estruturado, mais organizado, mais motivador e, sobretudo, mais acompanhado por outros estudantes com os mesmos interesses, as mesmas necessidades e, eventualmente, as mesmas dificuldades. Deixo-lhe também aqui na descrição o link para saber mais sobre a nossa área de membros, a nossa pequena grande família da comunidade de Falar Português. E, finalmente, a minha última dica tem precisamente relação com esta necessidade de comunicar com outras pessoas. Não se esqueça da importância de praticar a conversação. Como eu disse, eu senti esse bloqueio, senti a falta de falar com outras pessoas quando estava a estudar espanhol de forma mais autónoma e já acompanhei muitos e muitos alunos que chegaram às aulas do Falar Português já com excelentes níveis de compreensão oral, de compreensão escrita, de produção escrita até, mas não conseguiam praticamente estruturar nenhuma frase. Portanto, se não quer que esse seja o seu caso, se quer fazer com que a sua fluência em português se desenvolva,
procure oportunidades para falar português, para conversar com outras pessoas em português, seja em clubes de conversação ou seja em atividades diárias, por exemplo, atividades desportivas com outras pessoas que falem português. Bom, espero que este episódio tenha sido útil e que não tenha desmotivado ninguém para o estudo autónomo ou semi-autónomo do português. É possível estudar uma língua com maior autonomia, mas, como disse, é preciso, antes de tudo, perceber se essa é a solução para si. Avalie, experimente, explore os recursos que sugeri e com certeza encontrará uma forma de ganhar maior autonomia no seu estudo do português. Inclusive, posso dizer que quanto maior autonomia alcançar, maior é a probabilidade de sucesso. Aquilo que nós queremos, até nós, professores de português ou de outras línguas estrangeiras, é que os nossos alunos, a determinada altura, não precisem mais de nós. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu amor, subscreva o canal e ative as notificações para saber quando é que há um vídeo novo, quando é que há um episódio novo do podcast e também, no caso do YouTube, para saber quando é que estou em direto com mais uma aula de português real. Desta vez é tudo, terminamos. Vemo-nos em breve. Até breve!